Aleluia. Vamos sentar, então. Eu queria abrir a Bíblia com vocês e tomar café. Tem gente que toma água, né? Então, tudo bem. Cadê o Pedro? Pedro Diogo. Quase que eu cometi um pecado aqui, vim te socar aqui lá na quinta-feira, mas a internet ia ficar evidente, ia aparecer depois. Tá? E depois quase eu soquei o Ion também ontem. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18. Deus me falou o texto por endereço. Na segunda-feira, acho. E de repente, então, eu chego na quinta e o menino começa a ler a passagem em outra referência paralela. E eu falava, não fala nada, não fala nada. Mas, glória a Deus, ele falou uma parte só, não falou tudo. Ufa! Isso é bom, né, Pedro? É muito bom. Aqui é sempre assim, né? A gente já devia estar acostumado, não sei porque a gente fica tão preocupado com isso. Capítulo 18, versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra está aberta diante de nós. E ela é tão rica, tão preciosa, e os teus ensinamentos são tão profundos. E nós não conhecemos a tua mente, Senhor, totalmente. Mas pedimos que o Senhor ilumine a tua palavra, que venha falar aos nossos corações. Que venha transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. O Senhor conhece cada necessidade. E eu não ouso dizer qual é. Eu quero aprender o que o Senhor quer falar para mim aqui, quero ser transformado e quero que o Senhor faça assim também na vida dos meus irmãos, conforme cada caso que o Senhor conhece, em nome de Jesus. Amém. Então, você entendeu o texto, né? Jesus estava lá em algum lugar e me parece que adultos, provavelmente pais ali, mães, estavam levando as crianças até Jesus e eles queriam que Jesus tocasse aquelas crianças e as abençoasse. Eu contava essa história para a Lia todo dia. Quase que eu vim aqui, eu falei, vou repetir a história lá para ali, mas aí a Lia ia ficar muito brava comigo, ia ficar sem falar uma semana, eu ia ficar muito triste. Mas eu contava para ela mais, vou contar uma história, filha. Aí eu falava que Jesus estava lá e que os pais, os adultos levavam as criancinhas para Jesus abençoar e que os discípulos falavam, não, sai para lá, não pode. E Jesus viu e falou assim, não, deixa essas crianças vir até mim, porque delas é o reino de Deus. E Jesus colocou as crianças no seu colo e colocava a mão dele sobre as cabeças delas e ele as abençoava. Aí ela falava, conta outra. Tá bom. Aí a gente contava outra. Eu me lembro muito dessa história, porque eu não contava muitas histórias, mas essa eu contava, né? Jesus teve que intervir, porque os discípulos fizeram uma espécie de barreira. Adultos, doentes podiam chegar, mas crianças não podiam chegar até Jesus ali. E Jesus ficou contrariado com isso. E então ele faz uma instrução. Ele intervém, ele proíbe aquela atitude e ele faz dar uma instrução. Deixem vir a mim, porque o reino de Deus é delas. E depois, Jesus dá uma outra lição. Porque, na verdade, Jesus deu duas lições aqui. A primeira lição era sobre as crianças poderem ter acesso a Jesus. A segunda lição era mais ampla, porque ele fala, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Quando Jesus faz essa aplicação, eram crianças de fato. Havia um plano literal em que a situação estava ocorrendo. Mas Jesus, de repente, faz uma superposição de planos, ele cai num nível da metáfora, da parábola, e ele traz um outro ensino para a gente. Então esse texto acaba ficando muito rico, porque quando ele fala de crianças, ele está falando de dois tipos de crianças. E eu queria falar sobre isso. Talvez fique um pouco confuso, porque eu vou abordar tudo ao mesmo tempo. Vou falar de crianças, e você entenda crianças como os nossos filhos, e você entenda crianças como aqueles que estão chegando para Jesus. Ou outras pessoas quaisquer. Mas
Quando Jesus passou pela terra, ele demonstrou uma capacidade impressionante, aquela de transformar situações negativas em coisas instrutivas, em coisas positivas. Jesus transforma água em vinho, Deus transforma desertos em mananciais, Deus transforma prisão em honra. Estou lendo a história de José nesses tempos. Jesus é perito em pegar uma situação ruim e transformá-la em bênção. A gente não sabe como, mas ele faz isso. É especialidade de Jesus. Naquele momento havia um constrangimento. Os pais trazendo as crianças aos pés de Jesus e os discípulos fazendo oposição. Era uma situação constrangedora. Mas Jesus é Jesus. E ele pode extrair disso algo positivo. E nós estamos notando aqui a sabedoria do Senhor para transformar as situações do cotidiano e trazer ensinamento. Eu li num comentário que crianças naquela época não tinham muito valor diante da sociedade. Não se dava muita importância. Os meninos só entravam no tempo a partir dos 12 anos. A gente não tem muitas histórias sobre o tratamento dado às crianças até essa idade. Não sabemos muitas coisas, mas alguns comentam que a criança era como uma pessoa sem valor, assim. Né? Então, assim, ia chegando, e ninguém dava muita importância para elas. Talvez por isso, quando estivessem trazendo aquelas crianças para Jesus abençoar, alguns tivessem dito, mas para que trazer criança? A conversa aqui é de adulto. Quem aqui tem filho pequeno sabe, você não pode conversar qualquer coisa perto de criança. Tem assunto que você não trata, tem assunto que você vai fechar a porta do quarto, vai esperar todo mundo dormir, você não vai falar certos assuntos, porque não é da conta da criança. Talvez tenham pensado isso. Isso não é assunto de criança, não. Esse negócio de Jesus aqui é muito sério. Muito sério. Criançada fica de fora lá. E Jesus ficou irritado com isso. Como não? Como não é assunto delas também? E a gente aprende que quando se trata das coisas de Deus, elas são importantes para todos. Elas são importantes para todos. E Jesus, mais uma vez, começou a quebrar paradigmas. As pessoas tinham lá as suas culturas, os seus costumes, as suas tradições. Os fariseus tinham mais tradições do que todos, muitas tradições. E Jesus viveu aqui quebrando esses paradigmas, né? E ele passou a mostrar que para ele não há diferença entre as pessoas. Ele recebia os adultos, ele recebia as crianças. Ele recebia os fariseus e também recebia os pecadores publicanos. Ele recebia os ricos e recebia os pobres. E ele recebia as prostitutas também. Ele recebia todas as pessoas e abençoava essas pessoas. E aí, então, o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração. Para Cristo não há pessoas relevantes nem irrelevantes. Nós temos os nossos contratos sociais e eles nos imprimem certas noções. Nós temos várias maneiras de catalogar as pessoas. Catalogamos pelo grau de instrução, pela educação que apresenta ou não dentro de um espaço, catalogamos as pessoas pela conta bancária, catalogamos as pessoas por vários critérios. Mas o critério bíblico é assim, ou é salvo ou é pecador, só tem esse critério. Os outros não existem. Por isso que Paulo fala que em Cristo não há isto, não há aquilo, não há aquilo, não há aquilo outro, porque somos todos um em Cristo. Em Cristo. Em Cristo somos todos um. Então, eu aprendi que quando estavam levando crianças, talvez tenham pensado que não são importantes para Jesus. São sim. São sim e precisam da bênção do Senhor. Mateus capítulo 12, queria que você me acompanhasse ali. Daqui a pouco voltaremos lá para Lucas, mas em Mateus capítulo 12, versículo 15. Jesus, no versículo 9 a 14, Jesus tinha acabado de curar um homem que tinha a mão ressequida. E era um dia de sábado. E aí aí os fariseus começaram a entrar em conspiração para matar Jesus. Mas Jesus, versículo 15, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não os expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E eu queria focar essa profecia de Isaías. Olha o que Isaías disse, é Isaías capítulo 42, que está transcrito aqui. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado,
em quem a minha alma se compraz. Quem é o servo do Senhor? É Jesus. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Queriam expor Jesus à publicidade, e muitas vezes tentaram até fazer Jesus rei antes da hora. Jesus não queria isso porque na hora de gritar na praça. Não era o tempo dele começar a gritar na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. O texto de Isaías fala que o Senhor vai promulgar o direito. Essa é a palavra que está lá. E em seu nome esperarão os gentios. Então, o evangelista Mateus estava dizendo que durante a passagem de Jesus aqui na terra, esta palavra se cumpriu. E Jesus jamais, como diz aqui, cadê o versículo 20? Jamais Jesus veio para esmagar canas quebradas, nem veio para apagar torcida que fumega. Para quem não sabe do que se trata, as canas eram bambus que ficavam nas margens do rio. Aqueles bambus depois o miolo era retirado e aqueles bambus se faziam flautas e outras coisas. Mas às vezes, como a casca era muito frágil, às vezes ela se quebrava. E aí não prestava mais para fazer música. A criançada pegava, quebrava, jogava fora, fazia espadinha, sei lá o quê. Para tocar flauta não serve. A fumega, a torcida aqui, era o pavio que era usado para acender as lâmpadas, as lamparinas. E o pavio está ali, e o óleo, o azeite, aquele negócio todo. Mas quando acabava o pavio, ficava só a fumaça daquilo que sobrou. Pavio, você conhece vela. Pavio que já queimou não serve para mais nada. Jesus tem a habilidade de olhar para a cana que quebrou, de olhar para o pavio que já apagou e de transformar em algo útil de novo. Isso é algo novo acontecendo. A gente treinou isso em casa. Era vidro. Jesus Cristo tem essa habilidade. Nós não temos. E é por isso que nós catalogamos. Nós vamos falar, esse aqui aquele é um perdido, aquela outra. Mas olha para a sua vida e veja o quanto Deus já mudou dentro de você. Se Deus fez com você, Ele faz com outro. Aleluia. Jesus nunca deixa de notar o valor que as pessoas têm para Ele, mesmo que elas tenham se quebrado. Mesmo que elas exalem mau cheiro. Alguém disse que aquela torcida, depois do tempo, fedia. Ficava um cheiro desagradável na casa, tinha que jogar fora. Mesmo que cheire mal, o Senhor vê o valor. Mesmo que elas percam sua função, percam a serventia. Jesus fala, deixe vir a mim. Deixe vir a mim. Deixe vir a mim. Aqui é um lugar onde se prega o nome de Jesus. As portas têm que ser abertas, porque nós sabemos quem tem a resposta para as pessoas. E nós não podemos fechar portas. Eu não estou falando só dessa casa. Eu estou falando que você sabe quem tem a resposta. Você encontra tantas pessoas no seu caminho. Eu recebi um aluno essa semana, essa semana ele chegou ao Mackenzie. Eu falei, fulano, ninguém muda de colégio na segunda semana, a menos que tenha vindo de outra cidade. Por que você está aqui? Eu já fui lá perguntando, você foi expulso de onde? Porque ele foi. Ninguém chega no meio do colégio tal. O que aconteceu? Então, eu estava usando maconha. Pegaram lá na escola e falaram que ele tinha que se retirar. Eu poderia usar para ele, bom, eu vou ficar de olho em você, você vai ver só, vou começar tirando meio ponto da sua redação para você aprender como é que... Podia falar várias coisas. A única coisa que eu vi, eu falei, Senhor, eu vou ter que orar por esse moço, porque ele tem que ser transformado aqui. Porque hoje o discurso dele é assim, professor, quando eu ficar adulto, eu vou usar de novo, eu já sei que eu vou usar. Porque eu não acho ruim. Esse é o discurso dele. Ainda não posso dar um pontapé nele. Eu ainda preciso que Jesus dê o gancho para falar de novo para ele. Porque eu sei quem tem a resposta. Ele não sabe por que ele foi parar lá dentro da escola.
Mas eu sei porque que Deus o colocou no nosso caminho. Quantas pessoas eu coloco no teu caminho? Você está ali para fazer a diferença. Agora presta atenção. Os adultos queriam trazer as crianças aos pés de Jesus porque sabiam que dele, de Jesus, emanava a bênção. Eles sabiam disso, né? Se por um lado, presta atenção agora, se por um lado não é nosso direito, nem nosso papel, impedir as pessoas de se chegar ao Senhor, por outro é fundamental que essas pessoas que se aproximam saibam que elas não estão chegando para uma igreja, que elas não estão chegando para uma espécie de clube de associação de amigos, que elas saibam que elas não estão chegando para uma comunidade onde as pessoas se gostam de tocar juntas. Elas estão chegando para os pés de Jesus, que é Salvador e que é perito em transformar vidas, e que elas estão sendo trazidas para a presença de Deus para a vida delas ser mudada. Porque também não é papel da igreja ficar tolerando as pessoas vivendo em pecado deliberadamente. Que é outro, porque nós vivemos muito entre dois extremos, né? De um lado você não deve fechar a porta, do outro lado você não tem que aceitar tudo também. Não deve. A pessoa se aproxima de Jesus é para ser transformada. Você não tem sido transformado? Alô? Você? Então, o outro também tem que ser transformado. E o nosso papel é conduzir as pessoas à presença de Jesus para que sejam transformadas, como nós temos sido. E isso não é falta de amor, ao contrário, isso é amor. Estive lendo a segunda carta de João. João é considerado o apóstolo do amor. Não vou ler hoje a carta de João. Mas se eu lesse em muitas igrejas, eu sairia apedrejado e talvez algumas pessoas mandassem arrancar a segunda João da Bíblia. Porque ele prega um tipo de amor, de confrontação. Um tipo de amor de falar assim, isso que você está fazendo está errado e você precisa mudar. E se você quer pertencer ao nosso corpo, você tem que mudar, porque aqui nós seguimos Jesus e Jesus é assim. Esse é o amor que João prega lá em 2 João. Vai ler lá depois. Mas eu não vou falar disso agora. O nosso papel, o que Jesus diz para nós em Mateus 28? Ide e fazei discípulos. Nosso papel é fazer discípulos. Discipular significa investir nas vidas para que elas sejam transformadas e conformadas ao caráter de Cristo. Então, quando a pessoa quer estar na comunidade, ela precisa entender que ela está aí para ser transformada e nunca para ficar igual. Jesus transforma canas quebradas. Jesus renova torcidas fumegantes. Não é para manter todo mundo do mesmo jeito. Aleluia. Pensa na carta de Paulo a Filemão. Paulo estava na prisão e recebe ali Onésimo. Provavelmente Onésimo estava lá na prisão por causa de quê? Dá a entender que foi questão de roubo. Quem era Onésimo? Janete vem contar a história aqui já já. Você me ajuda aqui, Janete. Mas é verdade, você é perita nisso. Onésimo era um servo de Filemão. Era talvez um escravo de Filemão. E ele deve ter roubado alguma coisa lá, porque foi parar na prisão onde estava Paulo. Mas na prisão ele conheceu Jesus. Quando Paulo escreve a Onésimo, a Filemão, e ele manda de volta, ele não manda de volta o escravo. Ele manda o irmão. Eu te peço para o meu filho Onésimo que eu gerei em cadeias. Em que o receba como irmão. Se não tivesse sido transformado, Paulo não enviaria de volta. Paulo ia devolver um ladrão. Porque o evangelho transforma. Você está entendendo o que eu estou falando? O evangelho é assim, o homem chega ladrão, ele sai curado. Ela chega prostituta, ela sai sadia. Ele chega drogado, ele fica liberto. Ele é mentiroso, ele passa a falar a verdade. O evangelho sempre transforma. Essa é a glória do Senhor Jesus vivendo em nós. Não é mérito meu nem seu, é o Senhor que faz a obra. Mas tem que ser.
E a pessoa tem que perseguir esse alvo. Ela tem que perseguir, nem que ela vive 30, 40, 50 anos, ela tem que perseguir o alvo. Até conquistar aquilo que foi conquistado por Cristo na cruz. Aleluia. Jesus quer receber a todos para abençoar. E a bênção maior é que a nossa vida é transformada. Ninguém deve pensar que está enganando o Senhor se a vida continua do mesmo jeito. Eu posso enganar todo mundo por muito tempo, mas ao Senhor eu não engano jamais. O Senhor sabe o que está acontecendo aqui dentro. A terceira coisa que Deus me ensinou nesse texto de Lucas é que quem quiser receber o reino de Deus deve ser como uma criança. Você conhece Romanos 14, 17, que fala sobre o reino de Deus? Então alguém leia para mim o que diz Romanos 14, 17. Está dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estas são virtudes a quais nós temos direito. O reino de Deus é para essas pessoas, mas para recebermos, precisamos ser como crianças. Então, aqui Jesus já tinha saído do plano físico da história, já tinha entrado num plano metafórico. E eu lembro muito da Lia, quando era... Porque eu sou muito parecido com meu pai, que é muito parecido com a minha avó, entendeu? Assim, e a Anice colocava a Lia com... Quanto tempo? Um ano e meio, sei lá. Em pé sobre os joelhinhos, assim, ele sentava, colocava a Lia em pé no joelho e soltava. Eu virava para outra parede, porque eu tinha certeza que a criança ia cair, eu ia ter que correr com ela para o hospital, dar ponto na cabeça e tal. Eu ficava horrorizado, assim. Mas aí eu, né, não via barulho nenhum, né? Eu olhava e tava lá a menina, assim, em pé e tal, né? E eu admiro muito alguns pais que têm essa habilidade de pegar a criança e jogar para cima, pegar. E é engraçado como a criança sabe que ela não vai se esborrachar. Ela sabe. Eu não sei como, a criança sabe que você vai jogar do precipício e ela sabe que você vai estar lá embaixo para pegar a criança, não sabe. Ela tem certeza disso. Então ela vai confiante. E é disso que Jesus estava falando. O reino de Deus está acessível a todos nós. A justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo estão à nossa disposição. Mas nós somos temerosos. Nós somos muito temerosos. Nós somos desconfiados, porque nós crescemos na vida e a gente já viu tanta coisa estranha. E a gente já viu tanta coisa que faz que é, mas não é. E a gente já foi enganado por tantas outras pessoas que a gente sempre tem um pé atrás. Mas com Deus a gente não precisa ter um pé atrás. Nas coisas de Deus a gente tem que aprender a ser ousado. Nós somos reticentes, nós somos desconfiados, nós usamos muito a nossa mente e colocamos vários obstáculos para as coisas de Deus. Mas Jesus disse uma condicional: ou você se comporta como uma criança na sua mente, no seu coração, ou já era. Já era. Nós somos muito racionais, né? E aí nós não nos atiramos com confiança nos braços do Senhor. A criança é confiante. Ela é simples, ela é inocente. Nós não somos mais assim. Mas nós podemos receber isso do Senhor Jesus. Se a gente disser para o Senhor, eu não consigo, eu não sou assim. Mas o Senhor conhece a minha estrutura, Ele sabe do que eu sou feito. E Ele pode me dar essas qualidades. Eu quero aprender a me jogar nos braços de Jesus. Eu preciso disso, porque eu tenho que exalar o perfume de Cristo em todo lugar, porque eu preciso fazer a obra do Senhor, porque eu quero exalar a justiça, a paz e a alegria onde eu estiver, porque eu quero que as pessoas sejam transformadas. Eu preciso do reino de Deus na minha vida. Eu preciso desse reino. E eu preciso, então, deixar de ser reticente, para eu poder andar nessa liberdade. É isso que Jesus está falando. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Eu não preciso explicar isso. Mais claro do que isso não tem.
Eu só posso pedir ao Senhor hoje, nessa noite, que me ajude a receber esse reino como uma criança. Eu tenho que fazer a ministração pessoal. Me ajude, Senhor. Criança não está preocupada se tem comida na geladeira. Criança não está preocupada se a roupa foi passada, foi lavada, se vai ter na gaveta. Criança não está preocupada se a conta foi paga. Criança sabe que vai estar ali, à disposição. Nós, adultos, é que somos muito invocados. Aleluia. Mas, um último ponto que eu queria trazer para cá. As crianças encontraram um obstáculo muito importante. Quem é que estava impedindo a chegada das crianças a Jesus? Quem? Não eram os fariseus. Não eram os pais. Eram os discípulos. Eram os discípulos. Os mais próximos. Os que mais sabiam quanto de Jesus era importante para aquelas pessoas todas. Foram os primeiros a querer afastar as crianças da presença do Senhor. Se os fariseus o fizessem, nós entenderíamos. Se os pais proibissem, tá. Mas os discípulos, poupe-me disso. Quantas vezes nós, discípulos do Senhor, temos impedido as crianças de chegar à presença do Senhor? E agora, eu estou falando das crianças e das crianças. Quantas vezes nós temos sido a parede que impede os outros de virem receber de Jesus as bênçãos? E eu comecei a perguntar ao Senhor, quantas vezes, ou como é que eu posso, voluntariamente ou não, porque pode ser que eu não esteja percebendo, como é que eu posso estar impedindo alguém de chegar à presença do Senhor? Porque eu não quero mais fazer isso. Porque se esse é o meu caso, eu não quero que seja assim comigo. Eu quero que as pessoas passando por mim tenham livre acesso à presença de Jesus. E não que elas sejam afugentadas. E o Senhor começou a falar comigo algumas coisas. Primeiro ponto, a gente impede as pessoas de chegar a Jesus, as crianças de chegar a Jesus, não reconhecendo a importância que Jesus dá a elas. Porque se eu começo a catalogar as pessoas, eu começo a naturalmente achar que algumas são mais importantes para Jesus do que outras. E eu vou dar preferência para algumas crianças e não para outras. Você pode, você não. Você pode, você não. Você pode, aquele não. Mas 1 Coríntios capítulo 4, eu vou ler alguns textos aqui. Paulo disse assim: o que é que te faz, ou quem é que te faz sobressair? 4, versículo 7. Quem é que te faz sobressair? Ô, meu amigo, você é mais importante por quê? Quem foi que te fez mais importante que os outros? Quem é que te faz sobressair? O que você tem que você não tenha recebido? O que o Senhor deu para nós que, na verdade, não foi Ele que deu, que nós é que tínhamos antes? Nada, né? Agora, ele pergunta, se tu recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Ninguém tem nada de si mesmo. Ninguém tem nada de si mesmo. Ion foi muito claro ontem. Eu não sou nada. Eu sou algo inserido em Deus. O meu valor está inserido em Jesus. Eu não sou nada. Nada. Você também não é nada. Nós não somos coisa alguma. E quando eu começo a catalogar pessoas, eu vou fazer o catálogo pelo meu nível. Mas o meu nível também é humano. Eu acho que eu sou alguma coisa. Ou porque eu fiz a faculdade, ou porque eu tenho emprego, ou porque isso, ou porque aquilo. A gente começa a formar algum nível. A gente estabelece uma referência e a gente começa a catalogar as pessoas. E é aí que a gente começa a impedir que as pessoas cheguem a Jesus. Eu não sou nada. Pobre, cego, nu. E foi assim que Jesus me recebeu.
E é assim que Jesus quer receber os outros também. Aleluia. A gente impede as pessoas, ou as crianças, e aqui eu vou falar de crianças mesmo, de infantes, a gente impede as crianças de se aproximarem do Senhor quando a gente afasta as crianças da casa de Deus. Provérbios 22, 6, o que diz ali? Ensina a criança no caminho. Não é para ensinar a criança o caminho. É para ensinar a criança no caminho. Não é objeto direto, é adjunto adverbial de lugar. Não podia perder a oportunidade. Porque é muito fácil eu dizer para a criança, faça isso, faça isso, faça isso. Outra coisa é eu fazer junto com a criança. Eu colocar a criança do lado e vamos lá fazer juntos. E é isso que a Bíblia nos ordena a fazer. Cadê os teus filhos, meu querido? Onde que eles estão? Eu já ouvi gente falar assim, às vezes aparece, tem muito cristão lá na escola, reunião de pais, né? Tem umas crianças meio abençoadas ali, né? Às vezes aparece a mãe e fala, eu já falei pro meu filho que ele está proibido de ir para a igreja. Nesse mês de castigo por causa da... Não, minha filha, não, minha senhora, está fazendo tudo errado. Não, tira do videogame, tira da igreja, não. Tem gente que acha que tirar a criança do serviço que faz a casa de Deus é castigo. Castigo para você, meu amigo. Vai ter mais dor de cabeça depois. Você acha engraçado? A gente ouve cada uma. Eu devia gravar a reunião. Eu devia gravar a reunião. Lugar de criança é na casa de Deus. Lugar dos nossos filhos é a casa do Senhor. E eles têm que entender que para nós isso é importante. Põe os óculos na cara dele. É fundamental. Lugar de crente é a casa de Deus. Não tem outro lugar melhor. Preste atenção, nossos filhos já estão em contato com o mundo o dia todo. O mundo está ao redor deles. Na escola já tem bastante do mundo. Na condução, dentro de casa tem muito do mundo. Entra por várias portas. O mundo vai entrando. Mas em algum momento eu preciso colocar esse pessoal na presença do Senhor. Aliás, na verdade, né, a gente precisa transformar a nossa casa em casa de Deus também. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Como é que a gente impede a criança de chegar? Então eu impeço as crianças de chegar a Deus quando eu acho que algumas merecem estar perto de Deus e outras não. Aí eu fecho o porto para elas. Eu impeço as crianças de chegar à presença de Deus quando eu acho que a igreja é só mais um lugar para ela estar presente. Ela não é mais um lugar, ela é o lugar. Um jovem era para estar aqui ontem à noite. Ele se converteu no ano passado, num trabalho que a escola desenvolveu. Era para ter vindo. Sabe por que não veio? Porque ele gastou R$ 500 para o Lollapalooza. Ele falou, professor, eu gastei muito dinheiro nisso, eu não posso deixar de ir lá. Mas eu vou evangelizar. Eu falei, claro que você vai. Eu tenho certeza que você vai evangelizar muito mesmo. Aliás, amanhã, quando eu encontrar, eu vou perguntar, eu quero os testemunhos. Quero que você me conte quantos se converteram lá, por meio do seu testemunho, de 3 meses de convertido. Mas eu posso entender, esse jovem, ele se converteu ano passado. Ele veio do ateísmo, é o único cristão da família. Eu não posso entender quando a gente faz a mesma coisa. Porque a gente conhece esse livro. E a gente sabe que ele é real. O mais tremendo do que o Ion falou ontem, de tudo, eu já conheci a história, porque, como ele disse, eu dou algumas caronas rápidas para ele. Ele fala, vou te atrasar muito? Eu falo, de jeito nenhum. Eu corro um pouquinho mais e chego na hora. Mas numa dessas conversas, vindo para cá, para Ana Rosa, ele está me contando sobre o texto em cima da cruz. E a gente lê muito o INRI, o INBI, né? Que vem do latim,
Mas a gente não entende nada de hebraico, né? E o hebraico se lê de trás para frente. E ele coloca ali as iniciais. E quando você descobre que as iniciais formam Jeová, é realmente de cair o queixo. A palavra de Deus é tão detalhista, tão perfeita. O que Jesus tinha dito? Quando levantardes o Filho dos Homens, sabereis que eu sou. Pois é. Então, quando ele é levantado, aparece lá, eu sou. Uau. É impressionante o detalhe da Bíblia. A gente é capaz de reverenciar essas miudezas, esses detalhes que deixam a Bíblia tão preciosa. E a gente ignora outros tão importantes, como ensina a criança no caminho em que deve andar. Não quero desmerecer uns detalhes, quero valorizar toda a palavra do Senhor. Aleluia. Nós impedimos as crianças de chegarem à casa do Senhor quando nós procuramos transformar a igreja num local de convivência social. Alguns pastores estão fazendo um curso noturno, e o Ion estava falando desse curso, ele está lá também. É um curso para administração de igreja. Eu não estou fazendo esse curso, talvez devesse fazer, mas talvez não. Porque na primeira aula, aquele assistiu, disseram para ele assim, disseram para a turma, a igreja tem de ser um espaço de convivência. A gente convive porque a gente é um grupo. A igreja está longe de ser um espaço de convivência. Jesus chamou a igreja de casa, o templo chamou o templo de casa de oração. Porque há convivências e há convivências. E é por isso que a gente não pode chamar de casa de convivência. Mas onde nós estamos reunidos em nome de Jesus, se 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, Ele está no meio deles. É a igreja quando estamos reunidos sempre em nome do Senhor. Há convivências e há convivências, mas catalogar uma igreja como lugar de convivência é muito perigoso. É muito perigoso. Casa de Deus é lugar de oração. É lugar de comunhão. É lugar de tratar as coisas de Deus. Isso não tem nada a ver com tolher a alegria, né? Com cancelar diversões. Jesus nunca nos proibiu de sermos alegres, de comermos pizza, de jogarmos futebol, de fazermos uma roda em torno da fogueira e cantarmos. Jesus nunca nos proibiu de fazer nada disso e acho que ele não proibiria. Mas ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o centro. Jesus tem que ser o centro. E nesse sentido, a nossa casa também é a casa de oração. Eu tive semana passada uma experiência que para mim foi muito recompensadora. Nós saímos do Mackenzie, viemos para casa e a Débora começou a contar sobre a aula de ensino religioso lá e sobre algumas discussões que despontaram na aula. São aulas polêmicas, faz parte do currículo, muito legal. E foi muito bacana que quando chegava perto de casa eu comecei a dizer o que a Bíblia ensina. E foi interessante ver como algumas coisas que para mim era óbvio que ela sabia. Ela não sabia. Ela falou, como assim? Como assim? Como assim? E eu mencionava alguns princípios do Velho Testamento. Ela falava, como assim? Porque ela não tinha entendido. E eu entendi que eu falei no meu papel. Que o papel de ensinar em casa é meu. É meu. Não é da escola. O papel é meu. Os filhos Deus deu para mim. Não deu para outra instituição. E eu falei, eu preciso ensinar a Bíblia. Então a gente tem que aproveitar quando senta em torno da mesa para comer e trazer a palavra de Deus para o assunto. A gente e não é pesaroso, pelo contrário, é uma bênção você poder discutir as coisas de Deus. Quando nós recebemos a unção do Espírito Santo, muitas vezes a Adriana já morava em Araraquara, o Cláudio trabalhava fora, às vezes eu estava em casa e a nossa conversa em casa com o pai, a mãe, e tal, era a Bíblia. Mas não é porque a gente era proibido de falar outras coisas, é porque a gente tinha prazer em falar sobre as coisas que estava lendo, aprendendo e vivendo. A nossa casa tem que ser uma casa de oração. Os nossos filhos precisam entender isso. Quando chega o novo convertido, eu vou chamá-lo de criança, porque Paulo falou que para os coríntios ele teve que dar leite para beber. E o leite você dá para recém-nascido. Eu vou chamar de criança porque
Pedro fala que nós devemos desejar, como recém-nascidos, o genuíno leite espiritual. Eu vou falar em crianças porque em Hebreus ele fala que pelo tempo decorrido eles deviam ser mestres, mas como eles não cresceram, eles deviam continuar sendo tratados como crianças. Então a Bíblia nos chama de crianças. E quando chega o jovem à igreja, ou quando chega o novo convertido, eu falo jovem, mas ele pode ter 10, 20 ou 45 anos. Quando ele chega à igreja, ele é criança. E nós devemos ensinar que aqui é casa de Deus. No meio da nossa diversão, no meio da nossa alegria, no meio do nosso louvor, no meio da nossa programação, isso aqui é casa de oração. E não vai ser pesado para a pessoa. Ela vai descobrir logo, desde cedo, que isso é bom. Que isso é bom. E sabe o que mais? Ela vai querer continuar. Nós impedimos que as crianças se acheguem a Jesus quando começamos a distorcer a palavra do Senhor, ou quando a gente evita falar das coisas de Deus. Eu te convido a ler Deuteronômio, capítulo 6. Na verdade, eu já tratei o tópico, só faltou ler o versículo. Versículos 5 a 9. O que o Senhor fala para Israel ali? Amarás, pois, Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Pai, você não fala de outra coisa, meu Deus do céu, só fala de Bíblia de manhã até a noite. Foi a ordem de Deus. Quem que está mandando? Deus não estava falando porque era só um mandamento. Deus diz, qual é o contexto? O que foi que Deus disse antes dessa ordem? Falar das coisas de Deus é amar a Deus. Porque eu amo a Deus, eu falo as coisas dele. Esse é o contexto em que está inserido o versículo. Eu amo tanto o Senhor, que eu só consigo falar dele. Eu preciso falar de Jesus. E eu gosto de falar para as pessoas mais próximas. Porque seria também incoerência eu falar para as pessoas mais distantes, mas dentro da minha casa eu não conseguia falar sobre Jesus com meus filhos e minha mulher. Seria ou não seria? Agora, se na minha casa eu só consigo falar de coisas ruins, como é que eu vou falar de Jesus lá fora? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Era para ter a palavra de Deus até pregada nas paredes. Apareceu um jovem neste ano. Ele tinha uma pulseira lá escrito Jeremias qualquer coisa. Acho que aquela palavra que fala, eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Acho que é esse versículo aí. Enfim, estava lá. Aí eu vi que está escrito Jeremias e falei, rapaz, o que é isso aí na sua mão aí? Ah, então, é um texto. É um texto. De onde que é o texto? Ele mal sabia dizer, né? Porque ele não era crente. Ou ainda não é. Ah, é um texto, é da Bíblia. Aí eu falei, mas você sabe o que está escrito aí? Então, é porque eu quero entrar na faculdade lá no exterior. Eu falei, isso não é catiça não, menino. Não é assim que funciona, não. Você pensa que você amarra e vai dar tudo certo. Você não entendeu nada. Daí, você tem uma Bíblia aí no celular, uma coisa? Ah, eu tenho. Então abre a Bíblia no celular aí. Vamos ver Jeremias. Eu falei para ele, Deus tem planos. Você tem seus planos para sua vida, mas Deus sabe quais são os planos. Eu falei, Deus te ama. Não deu para falar muito mais, tinha que começar a aula, né? Ele achou que ia colocar no braço e dar certo, entendeu? Mas ele não conhecia, porque a família dele também não conhece o Senhor. Mas a nossa casa pode ser diferente. E quando entra o sujeito que venha para conhecer Jesus,
E ele descobre como Jesus é importante para nós. Ele fala, se é tão importante para eles, deve ser para mim também. Eu quero andar junto com eles. Aleluia. Às vezes a gente tem um modo de agir, não é por maldade, mas a nossa vida, muitas vezes, nos leva a deixar essas coisas de lado. Só que, sem querer, estamos fazendo barreiras para que as pessoas se acheguem a Jesus. De quem é que emanam as bênçãos? Quem é a fonte das bênçãos? Eu não sou fonte de bênção. Eu sou um canal, mas eu não sou fonte. Eu tenho que levá-los à fonte e não colocar um obstáculo. Você vai dizer, Fábio, mas tem muita gente que faz isso, que faz aquilo. Eu sei, meu querido, tem mesmo. Mas diga uma coisa. Tá, a pessoa está muito mal, é verdade. A pessoa faz muita coisa errada, é verdade. Mas diga uma coisa. Fora de Jesus, tem solução para ela? Por que Deus colocou essa pessoa na tua frente? O assunto é com você. Ela não vai chegar a Jesus se não for por tua internet. Ela pode chegar por internet que Deus quiser, mas Deus está colocando na tua frente. Por fim, nós impedimos que as pessoas se aproximem do Senhor Jesus quando desanimamos o coração das crianças em relação às coisas de Deus e à casa de Deus. Jesus deu a vida dele pela igreja. O tema de ontem era faça a sua vida valer a pena. E nós vimos que a pena, 39 açoites. O Ion contou todos, eu nem acreditei. Tem que valer a pena, sabe, José? A pena foi grande. Você acha que Jesus daria o lombo para 39 chicotadas, fora os cravos, fora as cusparadas, fora o vexame todo, a bufetada que ele levou, os espinhos na cabeça, fora sair carregando a cruz fora da cidade? Você acha que Jesus ia passar por tudo isso se a igreja não valesse nada? Seria um inconsequente se ele fizesse assim. Ele pagou um preço altíssimo porque ele sabe o valor que ele põe na igreja. Nós podemos catalogar com os nossos olhos e podemos dizer, essa igreja é isso, aquela igreja é aquilo. São os nossos olhos que estão dizendo essas coisas. Temos que aprender a ver com os olhos de Deus. E da mesma forma como eu não posso catalogar o fulano A, B ou C por critério humano nenhum, eu não posso catalogar a igreja pelos meus critérios. Estou fazendo o mesmo pecado. Deus não nos autorizou a catalogar a igreja alguma, a menos que caminhe em heresia. Que Jesus pagou com a vida dele para obter a nossa. E quando eu começo a falar, porque esse piano, porque essas vozes, porque as crianças, porque o ar-condicionado, porque o estacionamento, porque está escuro lá fora. Se eu começar a falar mal da igreja dentro da minha casa, os meus filhos pequenos vão desenvolver o que dentro deles em relação à igreja? Alô? Se você ensina o seu filho a gostar do Corinthians e não do Palmeiras, ou a gostar do Palmeiras e não do Corinthians, ou a gostar do Santos ou do São Paulo, ou da Portuguesa de Desportos, enquanto ela existir, isso parênteses. Se você ensina isso para o seu filho, o que ele vai pensar dos outros times? E quando você começa a usar a sua boca para ficar falando de tudo que você não concorda, você não está contribuindo de jeito nenhum para as pessoas se aproximarem, porque Jesus está aqui, quer você goste, quer não, ele está aqui. Ontem ele estava aqui, hoje ele está aqui, quinta ele esteve aqui. E eu preciso fechar minha boca. Porque eu não quero ser agente de obstrução. A igreja não é perfeita mesmo. Ela não é. Mas a Bíblia fala,
que a unção escorre da cabeça para a barba e da barba para a orla das suas vestes. Salmo 133. 133. Tem um corpo. A unção escorre por esse corpo. O cabeça é Cristo. A unção escorre da cabeça para o corpo todo. E a unção de Deus está nesse lugar. E é aqui que meus filhos têm que vir. E é aqui que as portas têm que estar abertas para receber as pessoas, para serem transformadas, não para ficarem do jeito que estão. E o Senhor vai abençoar a nossa vida. E é aqui que eu quero me comportar como uma criança. E parar de colocar filtros no mover de Deus. E receber o mover de Deus integralmente, tudo que Deus tem para a minha vida. Porque aquele que não se for como uma criança, de forma alguma, vai entrar no reino do Senhor. O reino de Deus foi o que ele falou aqui. Eu quero terminar orando por nós, que nós sejamos duas coisas. Primeiro, que nós sejamos crianças capazes de receber o reino de Deus sem contestações. E que nós sejamos discípulos que conduzem as crianças à presença de Deus, em vez de afastá-las. E que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero te engrandecer pela tua palavra sempre, porque ela é perfeita. Nós não queremos nem acrescentar tio, nem vírgula, nem subtrair pingo, nem jota, nem nada, Senhor. Nós não queremos mexer no texto porque foi inspirado pelo teu Espírito. Diante da tua palavra e do que temos entendido aqui, nós primeiro queremos nos colocar diante do Senhor e confessar que muitas vezes, de muitas maneiras, voluntária ou involuntariamente, temos contribuído mais para afastar pessoas do que para recebê-las. O Senhor abriu essa porta aqui na Vila Mariana. E eu sempre fico, o Senhor sabe disso, cogitando no meu coração, por que há tantas igrejas entre duas estações de metrô, mas há tantos não convertidos ao redor delas. Mas não me cabe estabelecer as respostas. Eu só te pergunto sempre essas coisas. O Senhor sabe disso. Mas, Senhor, que as portas desta igreja aqui estejam sempre abertas para que as pessoas entrem e sejam transformadas. E que nós tenhamos a ousadia de recebê-las e de incentivá-las a buscar mudança. E de repudiar o erro, porque a tua casa é de santidade. Porque a tua casa convém a santidade. Que as pessoas se acheguem à tua presença para serem transformadas pelo teu poder. Nunca para ficarem iguais. Senhor, que o viciado seja liberto. Que o ladrão seja restaurado. Que o mentiroso passe a dizer a verdade. Que os pecados sejam sempre abandonados, ó Pai, para que o Senhor seja rei na vida de todos. Senhor, muitas vezes nós temos incitado, até dentro da nossa casa, o desânimo em relação às tuas coisas. Quando não valorizamos a tua palavra, quando não conversamos com nossos filhos, quando não perpetuamos o legado da palavra do Senhor nas gerações que vêm depois de nós. E dessa forma, muitas vezes, temos impedido as pessoas de virem ao Senhor. Eu conheço tantos jovens, Senhor, lá na escola, que se dizem cristãos, mas não sabem defender a sua salvação. Ah, Senhor, livra-nos disso aqui, Pai, em nome de Jesus. Que os nossos jovens, que as nossas crianças aqui cresçam amando a Tua casa. Amando acima de tudo o Senhor e a Tua palavra. E que tenham, Senhor, desde cedo, convicção do pecado e que tenham convicção da salvação por meio de Jesus. Que o Senhor promova a fé no coração delas. Que elas possam conhecer o Senhor e serem salvas. E servirem ao Senhor, Pai. Aleluia. Queremos confessar, Pai, que muitas vezes temos colocado muitos obstáculos para as pessoas chegarem à Tua presença. Mas, neste momento, queremos nos colocar no papel de crianças, para receber do Senhor, como crianças, agora o Teu reino. Espírito Santo, eu venho pedir ao Senhor que derrame sobre nós agora o Teu reino de justiça, paz e alegria do Espírito Santo sobre nós.
e queremos recebê-los como a criança recebe. A criança sabe que será dado o presente. E eu mal posso esperar para usufruir dele, Senhor. Queremos ser como crianças que recebem aqueles presentes no aniversário e já vão rasgando o papel. Queremos ser assim, Senhor. Queremos ser dessa forma diante do Senhor. E receber do Senhor a capacitação para conduzir as pessoas ao Senhor Jesus. Senhor, nós não somos a fonte da bênção. O Senhor é a fonte. Mas o Senhor quer que sejamos canais. Então, Pai, em nome de Jesus, venha nos aperfeiçoar. Venha nos preparar para que sejamos bons canais, transmissores da Tua bênção aos outros que estão ao nosso redor. Abençoa esta igreja, abençoa nossas vidas, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos à ceia. Aleluia. Ainda extasiado com o que o Senhor ministrou aos nossos corações na noite de ontem. A forma como a palavra dele vem ao encontro dos nossos corações e como ela produz coisas em nós, ou deveria produzir coisas em nós. Olharmos para o que Jesus sofreu em nosso lugar e não ter a nossa vida totalmente transformada, é não fazer a nossa vida valer a pena. Convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 19. João 19, a partir do verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevam Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, já chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Jesus não estava mais lá, meu irmão.
E esse é o motivo da nossa alegria. Ele morreu, mas ressuscitou. E por isso nós podemos festejar essa noite, nos alegrar no Senhor, adorar a Jesus, porque a obra foi completa. Foi por mim, foi por você. Achegue-se à mesa, meu irmão, com alegria, para participarmos dessa grande festa. Jesus morreu, sim, mas ele ressuscitou por mim e por você. Tudo ele fez por mim e por você. Aleluia.
Eu vou ler um texto, é curtinho, não precisa abrir. Está em Mateus 26:6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que esse desperdício? Mais uma vez os discípulos. Mas quantos de nós, muitas vezes, estamos diante do Senhor e a gente vê algumas coisas na igreja, alguma pessoa fazendo, ou né, se prestando a algum tipo de adoração, de alguma coisa, e a gente olha assim e fala: para que tudo isso? Coisa tão simples. E você pode estar estranhando esse texto para falar de dízimos e ofertas, mas para mim, e creio que deveria ser assim para todos, esse momento ele é tão espiritual quanto o momento da ceia, quanto o momento da palavra ou do louvor. Porque, irmãos, é um privilégio trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas na casa do Senhor. E eu sei disso melhor do que ninguém, porque quando eu me converti, eu tinha 16 anos. E 16 anos você não é dono da sua vida, viu, adolescentes? Você não é dono da sua vida. E eu tinha 16 anos e eu já trabalhava fora, trabalhei fora muito cedo. Sempre ganhei dinheiro e meu salário inteiro na mão da minha mãe. E eu não tinha esse privilégio de trazer o meu dízimo e a minha oferta ao Senhor. Eu fui conquistar esse direito depois. E sempre foi um motivo de muita alegria para mim. E é um ato espiritual. É quando nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que Ele nos deu, com gratidão no nosso coração. Reconhecendo que é porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. São todas as coisas. Então, todas as coisas não é só o meu momento de oração, o meu momento de leitura da palavra. É um momento que todo momento em que eu respirar, porque até enquanto você dorme, você pertence ao Senhor e tudo que é seu pertence a Ele. E tudo que é dele também é direito nosso, é nossa herança. Então é uma coisa só. Então, nesse momento, eu não sei se você que nunca fez isso na sua vida, porque às vezes é tão automático, né? Ah, acabou ali a ministração da ceia, aí você encontrou alguém no caminho, já bate um papo, e aí você pega o seu envelope, você traz e coloca ali, é tão mecânico, é tão, sabe, assim, você vai lá e entrega, mas hoje, você que ainda não trouxe, ore ao Senhor, fala assim: Senhor, está aqui o meu dízimo, a minha oferta de gratidão ao Senhor, daquilo que o Senhor tem dado sobre a minha vida. Eu sei que a tua casa, que precisa de sustento, que precisa de dinheiro, mas assim, é algo que a gente tem consciência disso, que a gente faz porque precisa, mas é muito mais do que isso. É um momento seu com Deus, em que você reconhece quem Ele é na sua vida, nas suas finanças, naquilo que você tem, e você entrega ao Senhor. A parte que é dele, que cabe a Ele, com toda a sua gratidão, com alegria mesmo no seu coração. Entregue ao Senhor, sabe? Ore antes de entregar. Se você trouxe hoje, ore antes de entregar e deposita ali com gratidão. Não é, Senhor, eu estou te dando porque, poxa, eu preciso que o Senhor abençoe as minhas finanças. Não, irmãos, Ele já abençoou. Ele já te abençoou e por isso que você está trazendo aqui. Por isso que você está colocando ali diante do Senhor aquilo que Ele já te deu, com gratidão, sabe? Reconhecendo quem Ele é e o que Ele tem feito por você. Amém? Pode trazer o seu dízimo e a sua oferta.
Estenda suas mãos agora. Senhor, nós te agradecemos e reconhecemos tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor já fez, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a tua casa, sobre a tua igreja, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, com todo o nosso coração, porque o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é tudo que temos, o Senhor provê, Pai, para cada um dos seus filhos, Senhor. E aqui estão diante do Senhor, ó Pai, com toda a nossa gratidão, com todo o nosso coração, os dízimos, as ofertas, Senhor, porque sabemos e reconhecemos que tudo vem de Ti, por meio das Tuas mãos, e para o Senhor são todas as coisas. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe, multiplica, Senhor, na Tua casa, traz o recurso, Senhor, para aqueles que precisam, traz o recurso para a Tua casa, Senhor, traz o recurso para que possamos, Senhor, permanecer neste local, para, Senhor, produzirmos mais fruto ainda, Senhor, para que possamos ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Com o coração grato te agradecemos e entregamos ao Senhor aquilo que nós temos. Amém. O Dicano tá meio calmo, né? Vocês estão percebendo aqui? Meio sossegado, né? Pai, quer falar uma coisa? Quer? Por favor. O que eu acho que você quer falar? Eu sinto. Ele tá procurando. Eu sinto. Esse aí é no retiro. Ó, você vai para acampamento, tá? Você não tem que ficar ano, você vai, faz lá a inscrição e vai, pronto. Nada, um pouco impositivo, né? Eu achei que ia ser chamado para ministrar a bênção do Senhor. Peço vocês que fiquem de pé. Eu vou ler um versículo de Isaías 1:18, porque eu creio nisto que o profeta já havia antecipado, e que Jesus, com seu sacrifício, tornou plena realidade para todos que são dele, porque ele consumou a obra. E lá em Isaías 1:18 está escrito: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Por isso, não carregue peso ao sair deste lugar. Se você foi tocado pelo Senhor, se Ele falou com você, se você abriu o coração para Deus, receba com fé o que está escrito. Está escrito e está determinado. É assim que são as coisas, por causa do sangue de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, o ensino, o poder, o amor maravilhoso de Deus, o Pai, e do Filho e do Espírito Santo, estejam conosco hoje e sempre. Amém. Podem saber.